assim, a primeira pessoa que eu vou convidar para vir aqui é a doutora Larissa, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Seja bem-vinda, por favor. Larissa Rosa. Opa! Larissa, não vou conseguir falar. A Larissa é minha advogada. Ela é minha advogada e, na verdade, ela é consultora de direito empresarial do trabalho e proteção de dados, especialista em direito do trabalho e processual do trabalho, com ênfase empresarial pela Universidade Camilo Castelo Branco, aluna especial em mestrado, Direito Negacional da UEL, pós-graduada em Direito Empresarial e Lei de LGPD, Proteção de Dados, ex-procuradora municipal, diretora do Conselho da Mulher Empresária da CIL, instrutora de processos ético-disciplinares da OAB, lá de Londrina, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e sócia da Umbrella Marcas e Patentes. Seja bem-vinda, o microfone é seu. Muito obrigada. Bom dia a todos. Os minutos que eu tenho aqui para conversar com você, então, mais uma vez, agradeço a Gisele e ao pessoal da SST pela oportunidade de estar aqui. Como as empresas, então, devem se preparar para esse ano de 2025, com tantas mudanças acontecendo. Especialmente essa que vem da NR1. Gente, o que é essa NR1? Eu acredito que todos vocês já estão acostumados a ouvir falar sobre essas normas regulamentadoras que recebem aí uma numeração e que hoje a gente tem 38 vigentes. Essas normas, elas são encontradas ali para consulta no Ministério do Trabalho e Emprego. E aí vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, com tanta coisa para a gente dar conta nas rotinas, seja de RH, de DP, jurídico. Tem algum jurídico aqui? Só uma colega. É uma dificuldade que a gente encontra, muitas vezes, nas empresas, o jurídico enquanto um parceiro preventivo, seja dos RHs, dos DPs, da área de saúde e segurança do trabalho. Mas eu tenho plena convicção que, cada vez mais, a gente vai conseguir sensibilizar colegas de que a prevenção é o caminho da pacificação, da melhora de qualidade, enfim. Bom, não é necessário que as empresas tenham um pleno conhecimento de todas essas NRs, porque a importância dessas NRs, elas vão depender da atividade da empresa. Mas a NR1, ela é considerada a NR mãe, a norma mãe. Então, NR1, a empresa precisa de profissionais que conheçam ela de forma completa. E conhecimento é diferente de informação, Informação sobre essas NRs a gente tem ali acessado, o conhecimento disso é uma outra história. Então, a gente precisa de profissionais que conheçam a fundo essa NR. E as outras, vão depender ali do cenário e da atividade de cada empresa. Bom, em agosto do ano passado, veio, então, essa alteração importantíssima dessa NR1. E aí a gente tem um período é um período que juridicamente a gente chama de vacácio, que é o vacácio legis, entre a promulgação de uma normativa, de uma legislação e a entrada efetiva em vigor. Então, tivemos aí alguns meses, e a partir de 26 de maio desse ano de 2025, ela vai entrar em vigor. Por que tem esse tempo? Justamente para que se tenha o conhecimento e maneiras de se aplicar quando efetivamente entrar em vigor. O que a gente acompanha, e não só no nosso cenário brasileiro, mas aqui talvez de uma maneira especial, é que a gente acaba deixando para a última hora. Só quando bate ali a necessidade de entrar com essas medidas é que a gente vai correr atrás e falar, meu Deus, está entrando em vigor quando? Hoje. Mas que bom que a gente tem esse tempo agora aqui, que temos alguns meses ainda para tomar nota, tomar esse conhecimento. E talvez o ponto mais importante e relevante dessa alteração
é considerar, então, o risco psicossocial juntamente com os outros riscos ocupacionais. Então, a gente já tinha, em termos de agente, o agente físico, químico, biológico, os riscos de acidentes, os fatores ergonômicos, que realmente veio aí uma época com um boom, e agora os riscos psicossociais. E o que são esses riscos psicossociais? Quando a gente fala em psicossocial, a primeira coisa que vem à mente são as pessoas, tá? Porém, esse fator de risco, eles se referem ao ambiente, à organização, às relações laborais. E então o foco não é somente a pessoa, também as questões que rodeiam, as questões sociais. E aí a gente pensar então na empresa, o ambiente, os benefícios, os serviços oferecidos, eles interferem diretamente nos fatores psicossociais. Não tem como a gente falar de um risco psicossocial sem a gente falar da importância do funcionário ter uma boa alimentação, da importância de ver essa questão do transporte, que são obrigações, gente, né? Essa questão do transporte, por exemplo, já são obrigações legais, olhar para essa parte. Mas vocês percebem que isso tudo está atrelado? Então, não tem como estancar a pessoa e falar só de questões ali pessoais, sem a gente falar dessa estrutura, sem a gente falar do acesso à educação, do funcionário que está ali, que precisa de treinamento, ele precisa de recursos suficientes também para desempenhar a sua tarefa. E tudo isso, então, interfere nesses riscos. E aí eu listei para vocês aqui a norma, gente, quando vocês, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de acessá-la na íntegra. Essa é uma das dificuldades, mas é uma dificuldade legislativa, gente. Toda vez que entra em vigor uma nova legislação, há muita nebulosidade, não se tem de maneira exata, e eu acredito que dificilmente nessa área psicossocial vai ter alguma exatidão, mas a gente não se tem um norte do que é ou não risco psicossocial. Por isso a importância de ter essa informação e ter profissionais que tenham esse conhecimento para fundir essas duas vertentes. Que dificilmente nós vamos ter nessa área uma exatidão do que é ou não um risco psicossocial, né? Quais são esses fatores? Tá? Esse período de vacância, ele, de fato, ele vem imposto, né? Lógico, existem estudos sobre isso, e é de acordo com a complexidade da legislação. E também, gente, é um prazo para que o Estado se organize também para a efetiva fiscalização dessa normativa. Só dando um exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ficou mais de 2 anos nesse período de vacância, tá? E ainda depois que entrou em vigor, o período da penalidade foi prorrogado por mais 12 meses. Então, existe, sim, a depender do grau de complexidade, esse período. Então, esses fatores de risco que eu estou listando aqui, e que depois, quem tiver interesse, eu passo esse material, olhando para o cenário do meu trabalho, tá? Enquanto consultora, enquanto assessora jurídica do trabalho, com esse contato direto, tanto com a área de saúde e segurança, com a área de RH, DP e gestão, má distribuição de tarefas, horários excessivos, né, aí entram as horas extras, prazos, né, irreais, falta de apoio da liderança, o reconhecimento, né, da função inadequada ou inexistente, a comunicação ineficaz, conflito entre colegas, conflito entre hierarquias, falta de regras internas, o assédio moral, falta de coesão no time, baixa autonomia no trabalho,
a ausência de punições disciplinares e falta de controle sobre as tarefas e decisões. Então, a gente já tem isso separado, seja por conta da Lei Emprega Mais Mulheres, seja por diretrizes dentro ali da CLT, 3 estruturas de relacionamento, né? Então, os próprios modelos relacionais, a estrutura da organização e a estrutura das atividades. E nessas 3, que é exemplificativo, todas as citações aqui são citações que a gente vê na prática. Tá? Quando a gente fala em estrutura dos relacionamentos, a gente tem o assédio moral, o assédio sexual, a falta de apoio social. A gente precisa ter essa abertura com a equipe, com os funcionários. As lideranças precisam estar atentas para o que acontece na vida daquele trabalhador, além do trabalho. É impossível a gente fechar a caixa da família e ir para o trabalho, assim como é impossível fechar a caixa do trabalho e ir para casa. Né? Por mais que a gente consiga, né, muitas vezes, verbalizar isso, na prática, isso não acontece. Falta de harmonia do time. Né? Quando a gente fala da estrutura da organização, a insegurança no emprego, a comunicação ineficaz, que, na verdade, acaba sendo a mesma coisa, a falta de reconhecimento e de punições disciplinares. E aqui, gente, eu chamo a atenção porque sempre quando eu participo de entrevista de desligamentos, acompanhamento de canal de denúncias, ou, na pior das hipóteses, em audiências de instrução de processos judiciais, onde se tem já levado, né, para o crivo do judiciário essas questões, esses riscos. O Estado está mandando, né, essa normativa porque a conta já chegou lá. Tá? Pois eu trago números, mas no processo judicial isso já é uma realidade há muito tempo. Os danos morais, os danos existenciais. E quando a gente fala nessa falta de reconhecimento e ausência de punições disciplinares, muitas vezes aquele sentimento de injustiça que a pessoa sente, poxa vida, eu fui punido, sendo que, primeiro, eu não tinha a informação correta, ou ela era uma letra morta, ou seja, na empresa todo mundo fazia daquele jeito, né, embora tivesse ali supostamente uma regra. E fulano, beltrano não foram punidos ou não foram desligados, e somente eu fui, né? Somente eu paguei pelo que aconteceu. Então, praticamente todas as vezes que a gente tem esse momento de diálogo com o ex-funcionário que leva até o judiciário essa questão de danos morais, existenciais, enfim, doenças, né, relacionadas já ao esgotamento no trabalho, sempre são levadas questões de injustiça. Eles sempre se sentem injustiçados, e é por isso que eles procuram o judiciário. Quando a gente fala em estrutura das atividades, excesso de trabalho, horas extras, e aí dados do TST, e mais especificamente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que é aqui do Paraná, ranking, as horas extras, né, sempre lideram. E não é a questão da remuneração em si. Tá? Eu acho que isso é muito fácil, né, esse cálculo do quanto faz, do quanto fez. E, muitas vezes, os gestores falam, Larissa, é o próprio funcionário que quer aumentar o salário fazendo hora extra. Só que, gente, essa conta ela não fecha em números. O valor da vida, da hora sua, ela não é revertida em valores monetários. Isso, né, lá na frente, essa conta realmente não fecha. Então, eu vejo que hoje as horas extras habituais, as empresas que ainda têm por hábito, né, contar com aquele funcionário para realização, estão num caminho muito perigoso. Né?
porque isso, inevitavelmente, vai demonstrar um desgaste tanto físico, né, quanto mental. Quando a gente fala em consequências, muitas vezes a própria empresa ou o empregado, até porque existe, né? Eu sou numa ação, tem dois lados. E isso até é um incômodo. Eu praticamente não atuo na esfera da judicialização, né? Eu sou apaixonada pela área preventiva, mas é inevitável que alguns casos das empresas que são assessoradas acabam desaguando no judiciário ou em processos administrativos junto ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. E aí as pessoas querem que a gente elenque quais são as consequências para o autor e para o réu, né? Para o empregado e para o empregador. Sendo que as consequências, eu acredito que são únicas. Elas se fundem, mas se a gente for precisar separar para os empregados, né, para os trabalhadores, queda na qualidade e na quantidade do trabalho realizado, síndrome do esgotamento profissional, que também pode levar a afastamento, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento interpessoal, conflito com os colegas e superiores, conflitos familiares, porque é impossível a gente estancar aquela caixa do trabalho e não levar nada para casa, para a nossa vida familiar, diminuição da produtividade. Vejam que assim, o que está aqui é uma consequência para a empresa também. E a primeira consequência, quando a gente tem que diferenciar, é a judicialização. Quando eu não consigo trabalhar essas questões no âmbito preventivo, isso é judicializado. E aí levar para o judiciário, gente, ou levar através dos processos disciplinares, administrativos, que acaba sendo a mesma coisa, a gente sempre tem são dois lados, né? E é uma corda, essa corda estica, né? E um tem que ganhar, um tem que perder, tá? O aumento de custos com a saúde, necessidade de tratamento médico, tratamento psicológico, queda na produtividade, né? Que é a queda da qualidade do funcionário, inevitavelmente repassado isso para a empresa, trabalhadores desmotivados, estressados, rotatividade, né, de pessoal. A gente sabe quanto, né, esse turnover impacta na empresa, treinar novas pessoas, nova equipe, o quanto isso é custoso para a empresa, além da imagem negativa da empresa, que fica completamente marcada, né? Existe os rankings das empresas. Isso tá, gente, para fins de consulta. Se vocês tiverem curiosidade, no TST tem lá as empresas que são mais demandadas. Então, isso não é um dado velado. Tá? Se quiserem ver do Paraná, aqui tem também as que são demandantes. Tem por matéria, lógico. Não aparece nome de nenhum funcionário ou nenhum sindicato, por exemplo, se for uma ação coletiva, mas a gente está lá ranqueado. Tá? Então, é horrível, gente, você estar entre esses números, né, como empresas que são demandadas, onde se tem um ambiente de trabalho inseguro, insalubre, enfim, né, cheio de riscos. E aí, eu falei que ia trazer alguns números. Segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente. Esses dados, precisamente, são de 2023, devido a problemas de saúde mental. E isso, para a economia global, custa cerca de $1 trilhão. E 43% dos brasileiros acham que os seus colegas, os seus gestores, as suas lideranças não estão preparados para conversar sobre saúde mental. Ou seja, os números estão crescendo, porque se a gente não fala, se a gente não conversa, se a gente não olha para essa área, né, que está crescendo, aquilo vai tomar proporções ainda maiores. E falando agora dos desafios para esse ano. Não veio nenhuma cartilha e a coisa está demorando e já vai entrar
em efetivo vigor e a gente está a ver navios. E eu acredito que ou essa cartilha, né, que também é uma cartilha norteadora, né, assim como foi em outras normativas, ela não exaure todo o tema, mas eu acredito que não vai vir. Tá? Então, a gente não tem ainda, dentro da norma, preceitos claros, precisos, sobre esse risco psicossocial, nem os limites desse tema. Então, e o porquê que isso vai, eu acredito que não vai vir, e porque pelo caráter subjetivo. Né? Então, a dificuldade de se avaliar, de reconhecer os riscos psicossociais, ela é muito precoce a gente colocar isso no papel, né? Trazer essa informação desmembrada do conhecimento. A gente vai precisar conversar, caminhar juntos. Né? Então, até a entrada em vigor, e mesmo após isso, as empresas vão precisar trabalhar preventivamente sobre o tema. É isso que a gente está fazendo aqui, essa sensibilização, essa conscientização. E, ao longo, né, da vigência dela, porque esse marco é mais um marco legal, tá? O que já está acontecendo, né, a gente já está vendo, a gente já está pagando. E quando a gente fala que nós já estamos pagando, gente, são os benefícios, são os dias de efetivo trabalho perdido, né, são essas ações judiciais que também, né, de certa forma, nós acabamos contribuindo para isso. E, ao longo aí da vida e laboral, empresarial, a gente vai precisar trabalhar de uma maneira estratégica para garantir essa segurança jurídica. E aí, não tem como a gente falar dessa alteração da NR1 sem a gente falar dessa legislação que é de setembro de 2022, que entrou em vigor em 2023, que é a lei chamada, né, a Lei Emprega Mais Mulheres. E essa legislação, ela trouxe ali, não é só voltada para mulheres, né, obviamente. Eu estou saindo de uma crise de faringite, mas qual que é o cerne dessa legislação? É trazer ali o combate ao assédio moral, sexual e outras formas de violência implícita ou explícitas no trabalho. E uma das orientações e imposições ali que foi necessária é a implantação de um canal anônimo para que os funcionários pudessem denunciar situações relacionadas a essas questões de violência psicossociais e fosse garantido o inteiro anonimato. Então, não dá para a gente falar na entrada em vigor dessa alteração da NR1, e essa alteração ali da Lei Emprega Mais Mulheres, ela também está na NR, desde 2023, né, com efetivo vigor, se a gente não tiver na empresa funcionante esse canal. Então, as empresas que não fizeram esse dever de casa de implantar, né? E esse implantar, gente, eu até usar uma expressão, não é só para inglês ver, né? Existe todo um trabalho muito sério nesse canal de denúncia. Né? A partir do momento que vem também a denúncia efetiva, o tratamento disso, não é só receber e como que a gente vai fazer? Existe todo um devido processo legal, né? Aí uma nomenclatura que a gente usa muito na área do direito, do tramitar dessa denúncia. Então, quem não fez esse dever precisa voltar para a gente poder caminhar com a alteração do NR1. Tá? E aí, para esse canal de denúncia, gente, já existem várias vantagens enumeradas. Eu trouxe aqui apenas 5. Reputação da empresa, evitar processos, a judicialização, cumprir a legislação, porque, né, a gente precisa, de alguma maneira, dar conta disso, minimizar ou interromper questões que já estão acontecendo. E, pasmem, a gente teve uma ótima aceitação nas empresas, o que parece ali, no primeiro momento, do empresário, meu Deus, o que eu vou ter que fazer?
é mais um ônus, eu vou ter que contratar uma área externa para isso. Não, a legislação não fala disso. Tá? Então, vamos pegar a informação, transformar em conhecimento. Mas eu preciso garantir o anonimato, precisa ter um devido processo ali. Mas a aceitação foi muito boa, porque foi uma maneira de visualizar, de olhar para situações que já estavam acontecendo e interromper isso, que é o mais importante. E melhorar o clima organizacional e uma consequência disso é a retenção de talentos. O combo que nunca sai de moda, né? Prevenção mais conhecimento. A gente falou de números que dão, de certa forma, um desânimo, falar, poxa, só está aumentando a demanda com relação a isso, os dias de afastamento. Porém, de 2015 para 2021, houve um aumento de interesse das empresas em implantar ações de saúde e bem-estar na rotina dos seus trabalhadores. Então, se a gente já teve um aumento disso, como a Gisele falou que antes ela ficava só com relação aos ruídos, se essa questão da saúde ela já é uma preocupação, e vocês estarem aqui é um exemplo disso, eu tenho certeza que esse risco psicossocial, em algum momento, também vai integrar esses dados e a gente vai entender que está tudo ligado. Não tem como a gente falar em ter a situação, né, se a gente não cuidar da mente, não olhar o ser humano como um todo. Essa questão assim, né, é o primeiro entrave que a gente bate ali quando vai tirar horas extras. Gente, até de colocar voodoo no meu carro, quando a gente já colocaram, tá? Não funciona porque, assim, a pessoa, a primeira coisa, fala, não tem como. Não tem como a gente tirar as horas extras, não tem como a gente fazer essa limitação de jornada, essa limitação de atividade. Não tem como, é assim. Não, você não conhece Araponga, você não conhece Apucarana, você não conhece todas as cidades que eu passo. É isso daí. Eu não sou de Londrina, sou do interior de São Paulo. Lá também era assim. Porque é da natureza humana, gente. E, gente, eu não quero que mexam no que está. Pode estar ruim, pode estar péssimo, mas eu não quero que mexa com da minha zona de conforto. Tá? Então, é um trabalho preventivo mesmo para mudar, né, essa mentalidade mesmo. Tá? Mas tem que começar pela empresa, porque essa conta, quem vai pagar é a empresa. Não se faz hora extra sem que a empresa determine. Isso é o que fala a legislação. O funcionário ele não pode, ele não tem esse condão de falar eu quero realizar hora extra ou eu quero bater a meta disso. Tudo isso é pela empresa. Eu entendo que, na prática, isso é um desafio imenso, e é isso que a gente trabalha. Mas, se a gente vai ter que pagar a conta, a gente fala empresa. Tá? Então, a gente precisa estipular as regras. Eu vejo, assim, de uma maneira muito... Fico muito entristecida quando eu vejo os contratos de trabalho, e eu vejo até profissionais da área do direito falar, não. E aí, com todo respeito e apoio aos meus colegas contadores, não o contador que fez. O contador que fez, está tudo certo, ele vai lá, tem um modelo também do E-Social, gente, está tudo certo. Tem alguma coisa errada? Não, está tudo certo. Só que está tudo certo, gente, para 1978. Tá? A Constituição do Brasil era outra. Tá? Então, a gente tem um modelo que a gente fala de modelo da Tilibra, que assim lá está horário de trabalho, remuneração e mais algumas coisinhas lá. 10 cláusulas você coloca. Não, Larissa, porque se tiver ação, não vai ser levado em conta. Vai ser levado em conta, gente. Eu posso mostrar os números e assim eu sempre trago o artigo de lei e trago essas citações porque esses dados existem, são reais, tá? Não dá para a gente falar que não é abordado, não é utilizado. Então, se a gente colocar num contrato de trabalho a exclusividade, se a gente colocar em norma interna da empresa a questão da não competitividade, de uma maneira dessa exclusividade, isso é levado em conta. Tá? Larissa, mas como que eu não posso impedir a pessoa de trabalhar?
Não, né? A Constituição fala da livre iniciativa. Tá? Porém, a gente tem um dia de 24 horas e uma jornada de 44 horas semanais que a Constituição nos impõe. Então, se aquele funcionário, se a gente tem todas essas normas e ele não está cumprindo, primeira coisa, né? Se a empresa está completamente, ele vai ser rescindido e vai ser rescindido por justa causa. Eu falo que não me orgulho, sim, de fazer muitas rescisões por justa causa, mas em 20 anos, e pelo menos mês 4 ou 5, eu tenho os números exatos, nunca nenhuma foi revertida. E por quê? Porque tem um trabalho excepcional da advocacia? Tá, eu acho que eu realizo um bom trabalho. Tem sorte? Não sei. Mas porque essas empresas onde foram aplicadas estavam em conformidade com essa questão da legislação. Então, é um desafio, sim. Eu acho que, muitas vezes, a gente sucumbe a essa necessidade, né? A gente também quer trabalhar mais, quer ganhar mais. Muitas vezes, é a gente mesmo que procura, mas cabe à empresa impor isso, limitar isso, falar sobre isso. Então, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar para sensibilizar esse trabalhador, né, da importância que é gozar férias, né, que é ter esse tempo de qualidade com a família, ter uma gestão da economia, né? A gente faz muito isso nas empresas, chamar profissionais da área de gestão doméstica, gestão familiar, para poder trazer essas questões, né, esse conhecimento. Muitas vezes a gente está tão atolado, né, e vem de um histórico familiar, onde, né, ali, Revolução Industrial, trabalhar, que a gente não consegue olhar além dessa bolha, né? Então, assim, cabe à empresa, sim, falar sobre isso. Também temos, gente, dado da Organização Mundial da Saúde, né, de 2023, que a cada R$1 investido em saúde mental, R$4 retornam para a empresa. E retornam para a empresa como, gente? Né? Através de eliminação ali, ou diminuição sensível das faltas. Exatamente. Então, esses dados são devidamente comprovados. Então, eu invisto e eu tenho esse retorno. Então, que não seja, gente, deveria ser, né? Mas que não seja pela motivação em fazer a diferença na vida desses trabalhadores. Vamos pensar, então, em capitalismo. Tá? O que vai, hoje, render desse jeito? Tá? Então, se eu invisto 1, eu tenho retorno de 4. Eu deixo de perder 3. Então, essa conta, ela fecha e vale a pena. Regras sociais claras, né? Então, não dá para a gente falar em mudança nesse quadro empresarial se a gente não tiver regras sociais e de condutas claras, né? Não é sobre só manejar uma máquina, fazer determinado trabalho, né? A gente vive numa sociedade onde todo lugar existem regras, todas as casas existem regras. Quem tem filhos aqui sabe como funciona ali. Mas como a gente está lidando, né, com pessoas de várias idades, realidades sociais, a gente precisa ter ali dentro regras claras. E quando a gente fala em empresa, gente, a gente precisa documentar isso. Tá? Todo mundo sabe que não pode fazer um freela aqui. Todo mundo sabe onde está isso. Está no contrato de trabalho? No contrato inicial do trabalho? Está no regulamento interno? E esse regulamento interno também precisa. Não é só jogar, ter ali, né, às vezes, um design super bonito, tal. Se a gente não estudar sobre isso, se a gente não implantar, se a gente não viver, implementar políticas anti-assédio. E assédio, gente, não fiquem focados no assédio sexual somente. Ele existe, porém, o assédio moral, ela é uma preocupação muito maior e é uma preocupação que existe e muitas vezes a gente não valida
essa questão. Criar programas de suporte psicológico, promover práticas de liderança saudável, monitorar as ações implementadas. Já disse, não adianta a gente fazer, criar um momento, criar a regra, criar a implantação disso e não monitorar. Assim como os EPIs, que passou por um momento em que precisava falar muito, e depois a coisa foi entranhando, mas não tá, isso não foi do dia para a noite. Precisou muita conversa, muita fiscalização, para que fosse, de fato, uma vivência. Oferecer grupo de apoio psicológico, reuniões em grupos de discussão e informação. A gente não consegue transformar a informação em conhecimento sem esse bate-papo, sem questionar, sem incomodar. Workshops interativos de treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Pesquisas anônimas. É importante trazer esse momento para que as pessoas que estão próximas ali possam fazer essa crítica, esse apontamento. A gente tem, então, hoje a necessidade de um canal de denúncia anônimo, né? Então, isso já é um bom caminho mandado. E manter um canal aberto para sugestão e diálogo. A gente não consegue promover nenhum crescimento se a gente não conversar, se a gente não debater, se a gente não errar para poder crescer. E quem quiser o material, esse QR Code aqui, ele vai dar ali para o telefone do escritório, eles passam em PDF para vocês. Tá bom? Fico à disposição no final, no momento que a Gisele vai depois sinalizar para as perguntas. Adorei as perguntas que tiveram até agora. É isso mesmo que a gente precisa, gerar esse incômodo, gerar essa provocação. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, doutora Larissa.